Fala galera, meu nome é Ícaro, você está no canal do Ícaro. Hoje eu separei alguns tópicos aqui para a gente conversar, né? Eu gravo, tento separar um dia na semana para gravar alguns assuntos. Esse é o primeiro de diversos vídeos que eu pretendo gravar hoje, três para ser mais exato. Esse primeiro é uma recomendação do primeiro comentário que eu tive no meu canal, né? Eu não vou lembrar, até porque não tinha o nome direitinho ali de quem comentou. Era XL, era um código, né? Mas enfim. E a pergunta dele foi bem legal, né? Ele perguntou como que eu enxergo, né, que os júniors podem se destacar, né? Tem vários júniors, várias pessoas querendo entrar, né, no mercado de trabalho, ter ali a sua primeira oportunidade no TI como um todo. Né, enfim, como que a gente acaba podendo ali ter uma ou outra vantagem, né, perante essa galera. O primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é especificamente sobre vontade. Por que eu falo isso? Né? Eu já passei por algumas empresas, né, e em diversas delas tive a oportunidade de trabalhar com todo tipo de desenvolvedor, e é nítido para algumas pessoas que, pô, aquilo ali é para ela ganhar um dinheirinho, né? Eu tô indo ali pro TI porque tá rendendo mais, e, velho, não tem nenhum problema com relação a isso. Eu, particularmente, acredito muito que você amar, gostar de fazer, né, alguma coisa, não deixa ela menos difícil, né? Facilita um pouco ali, né, o dia a dia e tal. Acho que a gente acaba tendo uma vida um pouco menos estressada, mas ao mesmo tempo não é um problema, né? Mas tem que tomar muito cuidado se você não tiver uma, não sei se a palavra seria predisposição, mas assim, se não for muito sua área, porque a vida acaba sendo difícil mesmo, né? Então vai ser difícil se manter em algumas empresas, né? Eu já tive, infelizmente, né, algumas missões aí de desligar pessoas que, pô, eventualmente nem gostavam daquilo ali, de certa forma, sabe? Então, enfim, então acho que a primeira dica é debruçar em cima de código, tentar entender e ver se tem um mínimo de afinidade, né? Não precisa ser expert, né? Ainda mais se a gente estiver falando de júnior, mas tentar ali buscar uns códigos, entender se, pô, faz sentido, né, para minha vida? Será que eu vou? Porque assim, programar é muita lógica e muita matemática, tem tudo a ver, né, com matemática e lógica. E a gente sabe, tem pessoas que não têm afinidade, né, para matemática. Assim como eu, velho, se eu for escrever um texto, eu vou demorar, sei lá, uma semana, né? Pô, eu não tenho zero afinidade, né, com palavras, com até me expressar assim, né? Eu sei onde eu tenho que melhorar, vamos dizer assim, né? Então, muito cuidado com essa questão da afinidade, porque eu já vi, cansei de ver pessoas tentando entrar no mercado de TI, principalmente, né, falando aqui de desenvolvedor, e a pessoa não tinha essa afinidade, né? Vale lembrar aqui também, galera, que, pô, também já vi pessoas que foram espertas o suficiente para ver assim, pô, beleza, isso aqui não é para mim, pô, a lógica da programação ali, aquilo ali não faz tanto sentido para mim, mas, pô, eu vou virar um PO, eu vou virar um Scrum Master, né? Eu vou virar um QA, né? Eu vou fazer testes, enfim, apesar de que eu defendo que o cara da qualidade, ele tem que ter ali, né, o mínimo de conhecimento em programação também. Mas existem outras carreiras. Para desenvolvimento, eu acredito que tem que ter essa predisposição da matemática. Ajuda muito, facilita, sabe? E torna a vida mais fácil. Lógico que isso não é eliminatório, mas é o primeiro cuidado, o primeiro passo que eu daria, né, se eu fosse começar hoje. Era ver se realmente era para mim, assim, sabe? Um outro ponto que eu acho que é muito importante e eu vejo a galera falha muito nisso, assim, sabe? É quando a pessoa vai na entrevista, você é júnior, você está indo na primeira vez ali na entrevista de emprego, pô, você não vai ter um conhecimento, a pessoa que está te entrevistando, ela também não espera que você tenha o maior conhecimento do mundo, né? Mas tem umas coisas que não tem a ver com conhecimento técnico, né? E isso eu acho super legal, que é, por exemplo, a pessoa que pesquisa sobre a empresa. Pô, é uma parada tão simples, sabe? Pô, se eu tô indo fazer uma entrevista na empresa X, pesquisa o mínimo sobre a empresa X. Né? Você não precisa chegar sabendo assim, pô, essa galera coda em tal coisa, usa AWS, ou usa Google Cloud, ou usa os dois, usa o Azure. Não, sacou? Mas assim, saiba a área,
né? Pô, é uma empresa de quê? O que que eles fazem? Né? Qual que é o core business ali, né? Qual que é o maior produto que eles têm, se for uma empresa de tecnologia? Enfim, entenda o mínimo ali da empresa. Eu vejo que muita gente chega despreparada, né? E uma coisa que é muito legal, quando você está numa entrevista, e aí existe uma linha tênue também, mas, pô, você questionar ali, trazer uma dúvida tipo, qual que é a tecnologia que vocês usam, como que são as squads aí, como é que é dividido, né? Demonstra interesse na entrevista. Isso que eu tô falando, até agora, os dois pontos, né? Envolvem 0% você debruçar, ir atrás ali, né, de código, ler documentação da linguagem X, Y, Z, não, sacou? Então tem esse interesse, demonstre na entrevista esse interesse também. Isso para o Júnior, igual eu falei, é o grande diferencial, né? Porque quando a pessoa tá ali querendo contratar um Júnior, ela não vai subir a régua. Né? E eu, assim, né, eu sei que tem algumas empresas que até fazem isso de certa forma, o que é totalmente errado, né? Pedir diversas coisas para o Júnior, né? Então, assim, não, tá? Um outro ponto assim que eu gosto muito de comentar e é uma coisa que eu faria hoje. Eu vejo muitas pessoas é, tentando abraçar todas as tecnologias, né? A gente sabe, pô, a gente está nesse mercado de tecnologia. Amanhã depois surgem novas linguagens, novas metodologias, né? Isso é muito perigoso para quem está começando. Então a minha dica, isso aí já é entrando um pouco mais em código e desenvolvimento, é escolha uma linguagem, né? Seja o JavaScript, seja o Python, qualquer uma. Eu não sou um dos maiores fãs de Python, eu recomendaria o JavaScript, mas assim, escolha uma e foque. Né? Eu vejo muita gente querendo tudo e quem quer tudo não quer nada. Né? Então, tenha um foco, né? Mesmo que, sei lá, pô, você vai ali se candidatar para uma vaga, e em Júnior isso é muito comum também. Pô, a pessoa, sei lá, você já viu o Java e está candidatando para uma vaga que é C. Não tem problema. A lógica de programação, ela é igual para tudo. Né? Então, a pessoa que sabe muito bem uma linguagem, para ela migrar para uma segunda, terceira, quarta, quinta linguagem, é muito mais simples. Né? O difícil é quando está começando mesmo. Então, como a gente está, né, pensando ali, né, num começo ali de trajetória, eu focaria, escolheria uma linguagem, aprenderia, debruçaria, entenderia tudo sobre ela e depois, só depois, né, passaria para a próxima. Uma outra dica importante é sempre deixar isso salvo no repositório para você ter um portfólio ali para apresentar. Isso é muito legal. Né? Eu vejo que muita gente tem medo, tipo assim, pô, eu tô começando, vou começar a subir coisa errada. Galera, até hoje eu entro nos meus códigos, eu dou pala, eu dou risada, porque a gente, pô, todo mundo aprendeu, todo mundo começou um dia, né? O mais difícil é começar e sustentar isso. Então, assim, não tenham medo disso, façam um portfólio, mesmo portfólio de júnior, pô, beleza. Copiem coisas que você vê, pô, viu um tutorial, viu um workshop legal, copia aquilo ali pro seu computador, né? Clona o repositório, brinca, apaga coisa, escreve coisa, né? Se divirta com aquilo ali, mas tente sempre aprender. E publicar que você está aprendendo, né? É muito importante isso também, né? E aí a última dica que eu daria, assim, que eu acho que é bem valiosa, na verdade duas. A penúltima seria com relação a até uma polêmica muito grande, né? Para você ser um bom desenvolvedor, você precisa ter uma faculdade? Não, lógico que não. Né? Conheci exímios desenvolvedores que nunca passaram por uma faculdade de tecnologia, né? Alguma coisa relacionada a sistemas, enfim. Mas é uma coisa que diferencia. Eu acredito que o estudo, né, como um todo, um diploma, por exemplo, ele não quer dizer nada. Ele é um papel. Né? O papel aceita qualquer coisa. Mas ele faz você chegar mais longe, mais rápido. Eu presencio e eu já vi isso muitas vezes. Né? Dentro das empresas, até mesmo por network. Né? Eu conheço, pô, eu já tanto fui empregado quanto empreguei pessoas que estudaram comigo. Então, assim, é um ponto que na minha cabeça, ele ajuda. Né? Então, se você tá ali, você já. Ou se você ainda não está no mercado, talvez seja um pouco mais difícil você, sei lá, você pagar uma pós-graduação, né, na área e tal. Né? Mas assim que arrumar esse primeiro emprego, pô, tem pós-graduação de R$ 150, né? Que é um dinheiro, é um dinheirinho bom, importante, mas ajuda demais, galera. Ajuda mesmo. Pode parecer bobeira, mas não é.
De novo, você não vai, eu acredito assim, vai ajudar a conseguir um emprego, na minha opinião ajuda sim, tá, é claro. Não vai ser diferencial, então tipo assim, pô, se você não tiver, você não vai ser tão prejudicado por isso assim, mas pensando a longo prazo, ajuda você a crescer mais rápido, sabe? Eu acho que é só esse caminho, tá? É, a última dica que eu daria, assim, né? Foque em uma linguagem, igual eu falei, igual deu o exemplo do JavaScript, e tenta aprender coisas, né, que envolvam essa linguagem. Então, por exemplo, Git, né? Então, a pessoa aprende o JavaScript, aprende o Git para você jogar, para você publicar seu repositório ali no GitHub da vida, né? Saiba o que é nuvem, saiba o que é uma AWS, né? De novo, eu até falei isso no outro vídeo. Você não precisa saber, você não precisa entrar lá na AWS e mexer em alguma coisa, mas saiba que existe. Saiba que, pô, existem as máquinas lá dentro da AWS que ficam hospedados, né, enfim, né, os códigos e tal. Então, assim, saiba que exista. Saiba que existe. Você não precisa saber o que é um cluster, né? O que é um Elastic Container, mas, assim, enfim, o que é o SES, o que é o, enfim, disparo de e-mail, não. Mas saiba, demonstre, né, esse interesse em ir atrás, entender, é assim que funciona e tal. Segura um pouco, né, essa ansiedade de, sei lá, querer ir atrás e querer aprender de tudo um pouco, que isso é ruim, né? Mas tente, pelo menos, saber que existem algumas coisas. Essas dicas que eu falei hoje aqui, eu acredito de verdade que iriam contribuir assim muito, né? Pensando numa entrevista, assim, né? E eu vejo até muita gente comentando assim, pô, fiquei nervoso, acho que foi prejudicado por ter ficado nervoso. E não, quem tá do outro lado, quem tá avaliando, sempre sabe que, pô, é natural, é normal, a gente acaba tendo, né, uma paciência. Eu, por exemplo, quando eu tô fazendo algumas entrevistas assim, eu sempre tento fazer alguma brincadeira com a galera para dar aquela descontraída, né? O próprio time de RH, assim, de pessoas, eles têm esse tato até 1000 vezes melhor do que eu, né? Mas assim, se você não é prejudicado, principalmente pensando como um júnior, né? Nessa postura, assim, durante a entrevista, né? Lógico que, pô, é interessante você mostrar, né, que você está interessado, né? E, enfim, é natural ficar nervoso, né? Então tentem sempre ir relaxado, sempre ir tranquilo, assim, que vai dar certo, né? E uma outra dica, galera, que eu falei que eu ia dar mais 2 dicas, né? Tô falando aqui tem mais 3 minutos, mas enfim, uma outra coisa que eu lembrei, não foquem, isso foi um erro que eu cometi muito no início da minha carreira, né? Eu tinha uma empresa que eu gostaria muito de trabalhar, eu me candidatei a ela e fiquei de braços cruzados esperando, porque eu fui passando nas etapas, isso foi me dando, né, uma motivação maior, né? Eu fiquei com uma expectativa muito maior e acabei deixando de lado outras entrevistas e outros processos seletivos que, assim, pô, não faz muito sentido, né? Eu acho que quanto mais processos seletivos a gente participar, melhor. Chega no final, né, dos processos, se você tiver 2, 3 propostas, você escolhe a melhor, né? E é isso que é o interessante. Então, essa foi a minha contribuição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se eu somei de alguma forma aí na sua carreira, deixa o like, se inscreva, comente aí se você quer que eu traga algum outro assunto, igual o nosso amigo aí, né? Primeiro comentário do canal. Vamos que vamos. E valeu demais, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu!